Vamos pegar aqui. Pessoal, deixa eu só ajeitar uma coisa na minha câmera aqui, que ela tá bem estourada, tá? Eu vou só ligar aqui pra... Ela vai dar uma bugada aí, mas vai melhorar a imagem, beleza? Ótimo, show de bola, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a saturação e vou ligar as luzes aqui. Fala, fofoletes! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Nós estamos ao vivo aqui para o YouTube e Instagram também. E a gente vai fazer então o nosso querido e especial café do Bitcão para todos vocês aí. Certo? Senhoras e senhores, então hoje a gente vai acompanhar junto com vocês os dados do índice de preços ao produtor. Ele é um dos dados mais importantes quando a gente quer antecipar movimentos da inflação. Lembrando que nós estamos em um período de recessão econômico, e esse período de recessão econômico, ele tá bem complicado, tá? Deixa eu só ligar aqui a luz que eu acho que tá dando algum probleminha. Ah, agora sim, melhorou. Pessoal, então a gente vai acompanhar os dados agora ao vivo. Espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Se você gostar, considere se inscrever nesse canal, ativar o sininho, para que a gente consiga que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Também no final do vídeo, final da live aqui no YouTube, coloque nos comentários, digita aí nos comentários, tá, pessoal? Todas as suas opiniões sobre tudo que você viu aqui na live de hoje, tá? Então vamos falar sobre notícias principais aí do mercado de criptomoedas hoje, recém-lançadas, e também vamos abrir bastante informações legais para vocês, tá certo? Senhores, então PPI, né, ou PPI, ou PPI, ou IPP, né, em inglês, ele mede a variação de preços a partir da perspectiva do vendedor. Então ele analisa 3 áreas de produção: as empresas da base industrial, mercadoria de base e empresas baseadas em fase de processamento, tá? Então, quando os produtores pagam mais por bens e serviços, eles estão suscetíveis de provocar aumento dos custos para o consumidor. Então, visto que o PPI será considerado um indicador avançado da inflação ao consumidor, tá? Então ele é um pré-indicador daquilo que pode acontecer com a inflação. Ele pode nos anteceder, pessoal, se a próxima inflação vai vir controlada, mais controlada a favor da contração econômica, o que seria positivo para os mercados de risco, tá? E seria ruim para o dólar, ou contra, né? Ou seja, a favor do dólar, vindo com PPI acima do que era o esperado, mostrando uma grande produtividade, ou seja, uma indústria ainda muito aquecida, uma economia muito aquecida, que vai contra a contração econômica, e isso para os mercados voláteis pode trazer novas baixas e novas quedas, beleza? Então esperem um mercado um pouco volátil hoje e durante essa semana mais lateral, tá? Então, valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos, tá? Para o dólar, enquanto que valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos para o dólar, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa que ele seja negativo para o dólar. Projeção, então, fofoletes. A projeção do mercado, tá? É de que ele vai chegar a 0,2 na próxima decisão, tá? Então, vou fechar aqui para vocês, eu vou fechar e vou colocar aqui. Então, quando ele atualizar agora, falta 6 minutos, tá? Falta 6 minutos, ele vai atualizar, tá? Então, a projeção aqui, ele tem a redução, o que seria positivo para os mercados voláteis, porque isso seria a favor da contração econômica que nós estamos vivendo. Seria o momento em que o mercado, de fato, ele poderia ter uma, vamos dizer assim, uma antecipação, né, de que a inflação vai vir novamente muito mais baixo do que o esperado, e isso faria, a favor da contração econômica, uma aproximação do que o Fed quer, que é o famoso pivô do Fed, né? Quando a gente começa a ver as taxas de juros que são cobradas aí pelo Fed para tomar empréstimos, elas aumentam a um nível superior à inflação. Então o mercado ele gosta de se antecipar. O mercado de criptomoedas, geralmente ele se antecipa um mês antes do mercado tradicional. Então no S&P 500 a gente ainda pode ver um lenga-lenga, uma movimentação de queda, enquanto que no mercado cripto, de fato, a gente pode ainda ver
um movimento de alta acontecendo na próxima semana, nesta semana ainda e na próxima semana. Beleza? Dando continuidade a essa tentativa dele romper a tendência semanal, certo? Então a gente vai acompanhar aqui ao vivo esse indicador, ele é um dos mais voláteis que existem. E amanhã, pessoal, nós vamos ter outros dois muito importantes, tá? Que é o pedido dos iniciais por seguro-desemprego. Então, quando esse indicador aqui aumenta, significa que as pessoas estão pedindo por ajuda, pois estão ficando desempregadas e está acontecendo um arrefecimento econômico, tá? Quando vem menor, nós estamos daí indo contra a contração econômica e a expansão econômica começa a acontecer, sendo que dentro desse contexto isso indicaria uma recessão mais forte, mais prolongada e uma elevação de taxa de juros mais elevada e uma inflação mais descontrolada, tá? E também licenças de construção, porque o maior mercado financeiro americano não é o mercado de ações, é o mercado do real estate, que é o mercado imobiliário, tá, pessoal? Então, licenças de construção também mostram se as pessoas, de fato, com a elevação da taxa de juros que está até o momento, eles conseguem ter dificuldade, né? Os americanos têm dificuldade de construir mais casas ou menos dificuldade em casos de expansão econômica. Então, a favor da contração econômica, nós queremos dados de arrefecimento da inflação, e isso seria interessante as licenças de construção virem numa projeção menor do que esperado. Apesar de ser ruim para a economia, é ótimo para os mercados. Nós estamos numa fase em que os dados bons são ruins e os dados ruins são bons, tá? Nós estamos nessa inversão. Lembrando que nós estamos em janeiro, em dezembro a gente veio com o mercado todo caindo. As transições de tendência semanal, elas geralmente acontecem entre dezembro e janeiro. Então, se ele vem caindo de dezembro para janeiro, ele muda de baixa para alta. Se é o oposto também, tá? Então, se ele está indo em dezembro, o mercado só subindo sem parar, ele chega em janeiro e começa a cair, começa a arrefecer, começa a ter realizações de lucro dos investidores, tanto do mercado tradicional quanto do mercado de criptomoedas, certo? Então, nós temos a seguinte situação aqui, pessoal. Só quero passar algumas notícias para vocês. Mas antes, vamos pegar então e falar sobre os gráficos, ok? Os gráficos então, pessoal, né, o gráfico do Bitcoin então durante essa semana, ele está exatamente como eu falei na segunda-feira, uma água de salsicha, completamente lateral. Se a gente entrar e dar um zoom in aqui, né, no gráfico, a gente vai ver que ele está em fase de lateralidade, porque na semana passada nós tivemos uma barra de tentativa de impulsão do mercado e transição. Essa semana nós vamos ter uma barra chamada barra de continuidade e na próxima semana a gente vai saber se vai ou racha. Muito comum o mercado começar a próxima semana retraindo um pouco até o nível de Fibonacci, até a região 0,38 de Fibonacci, para depois estourar para cima e conseguir romper, e a gente pode assim chegar entre os 30 mil dólares por unidade, né, 28 a 30 mil dólares por unidade, até 35 a 38 mil dólares por unidade. Essa é a região de resistência majoritária semestral. Então o mercado pode sim, dependendo dos dados de controle inflacionário, a gente pode ver o enfraquecimento do dólar continuar e a gente pode ver o preço desses ativos subirem. Perfeito? Então eu vou colocar aqui em tempo real, vou colocar aqui gráfico de 5 minutos, porque a gente já vai ver o que tipo de movimentação vai acontecer. Se eu bato o olho aqui, parece que vai vir queda pela frente, tá? Mas no gráfico de 5 minutos, para fazer um pullback, para o preço continuar subindo, tá? Vou colocar aqui o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico da emoção, né? Para a gente ver em tempo real os dados aí de hoje saindo exatamente agora, faltando 1 minuto, tá? Então eu já vou colocar aqui o gráfico para vocês acompanharem. E eu vou falar para vocês qual foi, então, o resultado aí, se esse índice ao produtor ele veio dentro da projeção ou se ele fez um movimento aí a favor da contração econômica, mostrando que a inflação ela pode vir mais controlada do que o mercado espera, tá? Então, eu estou acompanhando aqui ao vivo os dados de inflação, depois do PPI, aí a gente vai comentar, então, o que a gente pode enxergar, tá? Depois dessa live,
Na live Premium eu também vou discutir estratégias para essa semana depois que sair esses dados, ok? Te peço perdão aí que eu tô ruinzão hoje, tá? Então vamos lá, vamos esperar aí o movimento acontecer e ver se esses dados, que geralmente são bastante voláteis, eles entregam alguma projeção de movimento para hoje, tá? Esperem talvez busca de liquidez bilateral, movimento para cima e para baixo, ou para baixo e para cima na mesma velocidade. E aqui eu acho que atualizou, eu vou apertar um F5 aqui e vou ver se ele atualizou o horário, tá? Ó, ele veio 0,5, então ele veio negativo, ou seja, né? Olha lá o estourada, algo positivo para o mercado de criptomoedas, ruim para o dólar, então o dólar tende a cair mais, ótimo para os mercados e o movimento de estouração então que está acontecendo, que vocês estão enxergando em tempo real, tá? Então esse tipo de, olha, já veio a vendas de varejo também, então eles vieram a favor da contração econômica, dados muito importantes, ele vai buscar liquidez bilateral, tá? Então esse spike que vocês estão enxergando no gráfico é muito normal de acontecer, é justamente nesses momentos em que acontece uma grande volatilidade no mercado. Depois o mercado tende a se acalmar um pouco, tá? Mas sim, nós temos aí então um gráfico diário de continuação de alta acontecendo aqui em tempo real, topos e fundos ascendentes. No gráfico de 4 horas ainda nos mantemos em topos e fundos ascendentes. E o importante é a gente fazer o rompimento então dessa resistência e possivelmente esses dados econômicos que saíram hoje vão acarretar num rompimento e numa alta dessa resistência que era um suporte, né? Só que agora vai volatilizar bastante ainda, tá? Então o preço vai subir, depois vai cair bastante no gráfico de 1 minuto, né? Então no gráfico de 1 minuto a gente vai ter busca de liquidez bilateral, tá? Então ele rompeu para cima, provavelmente ele vai vir liquidar aqui embaixo e depois ele vai voltar e vai continuar a tendência de alta, tá? Durante o dia de hoje, então, provavelmente vocês vão ver isso daqui acontecendo. Aquilo que eu chamo de ritmo cardíaco, né? Busca de liquidez bilateral é um movimento que acontece, então, quando day traders são liquidados bilateralmente e a busca de liquidez acontece, certo? Então, senhores, ótimo para a contração econômica. A gente precisa romper essa região de resistência semanal aqui, que é o primeiro topo, que precisa ser rompido de fato, agir como suporte para o preço continuar subindo no semanal. Eu desejo para todos nós que a gente consiga capturar 3 meses de alta até 6 meses de alta, ou seja, um semestre ou um trimestre de alta, para depois o mercado recuar novamente e retomar uma tendência de baixa mais longa, tá? Porque eu acredito, pessoal, que se eu fosse acompanhar só gráfico, né, a gente já está com RSI de reversão. E aí eu estava só esperando um movimento a favor da contração econômica. Então, nesse sentido, provavelmente, então, eu vou tomar algumas posições para essa semana. Vou também querer acompanhar amanhã, mas eu já estou entrando nas criptomoedas novamente e vou dar uma pequena arriscada, porque eu quero ver um pullback e talvez pegar esse movimento de acumulação com um rompimento para cima, tá? O que vocês ainda podem enxergar no gráfico de 4 horas entre hoje e amanhã, tá, pessoal? Ainda é bem possível disso acontecer. É o mercado voltar aqui, testar um pouco os topos anteriores ou a porção aqui da metade dessa região, chegar nesse nível aqui, 19.130, e aí retomar a alta para fazer o pivô de alta do gráfico diário, que ainda não aconteceu, tá? Então o pivô de alta do gráfico de 4 horas já aconteceu, ele está estabelecido, mas o pivô de alta do gráfico diário ainda não aconteceu e o semanal está se confirmando, né? Pode se confirmar ainda essa semana com o rompimento dessa região, não ainda confirmando o pivô, porque ainda precisa de um longo movimento para acontecer o tal do pivô. A gente pode pegar um período aí de 1 mês de lateralidade, porque o gráfico mensal nos mostra que com essa barra de reversão, tá? Um golfo de alta, ele é um pivô de alta mensal que está tentando se formar de longuíssimo prazo. Então o Bitcoin, se você pega os últimos 10 anos, você vai ver que ele está tentando fazer então um pivô de alta. E o muito comum ele então chegar nessa região, né, e trabalhar o mercado, o preço, antes dele conseguir retomar a tendência de alta, tá? Tal como ele fez como uma grande acumulação de 2 anos de longo prazo
para o preço fazer o bull market, tá? Isso é o gráfico mensal. Então, topos e fundos se estrangulando, a gente pode ver algo semelhante a isso acontecer agora nesse novo peanut aqui, né, que pode surgir para o preço continuar subindo no longo prazo, tá? Bull market então se inicia acima dos 40 mil dólares. Rompimento dos 40 mil dólares representaria então o início de um bull market do mercado de criptomoedas. Por enquanto nós temos um rally, potencial rally de alta até os 35, 38 mil dólares durante um semestre inteiro, ou seja, nós podemos ter mais 5 barras consecutivas mensais até levar o preço para os 35 mil dólares em caso de a inflação estar sendo controlada, beleza? Então, basicamente, olhando pelo gráfico do mensal, lógico que ainda falta um tempo para fechar, ele está num excelente risco-retorno. Então, perguntaram já para mim várias vezes, é hora de comprar Bitcoin? Na minha opinião, sim, tá? Porque os preços atuais, eles já estão bons para o longo prazo. Então, para aquele cara que se preocupa em se comprar aqui nesse mês e vender lá em maio, junho de 2024, tá ótimo, porque a tendência, independente do movimento que ele vai fazer ao longo desse ano, se ele vai fazer isso daqui no mensal antes de romper ou mais tarde, ele tende a fazer aquilo que eu chamo de pivô de alta de longo prazo, tá? Então, assim como eu entrei lá em dezembro de 2018, final de dezembro de 2018, eu também vou entrar nessa posição agora, vendo para hold, né? Para o longo prazo, certo? Para trade, aí depois a gente vai falar das estratégias, a gente vai comentar sobre essas estratégias que eu quero trazer para vocês. Só que agora vamos passar então para as notícias e vamos passar então para as informações relevantes do mercado de criptomoedas dessa semana, tá? Senhores, então, o que acontece aqui? Eu quero trazer aqui para vocês, tá? Que o Bitcoin, ele está sendo extremamente tentado ser regulado já há vários anos por países subdesenvolvidos como Brasil, Venezuela, Nigéria, Vietnã, Filipinas e assim por diante. E eu quero mostrar para vocês então que a Nigéria hoje, né, apesar de toda a movimentação, de todo o aumento, né, de regulamentação, de tentativa de regulamentar as criptomoedas, e já desde 2020, já desde 2021, né? A Nigéria, por exemplo, ela é um exemplo de como o Bitcoin não consegue ser regulado de fato por conta da sua natureza, a sua forma como ele foi criado, tá? Não podemos falar isso de outras criptos, mas o Bitcoin em si, ele de fato é totalmente impossível você controlar os Bitcoins da chave privada de um terceiro, tá? Então, mesmo que o governo estabeleça regulamentos e que isso vai ser uma informação cada vez mais frequente ao longo desse ano, né? A regulamentação das criptomoedas em vários países, a gente tem que entender que países como a Nigéria, que já têm tentado fazer políticas onde mais de 50% da população já está usando criptos para se livrar dos problemas da moeda local, a gente está vendo que eles vão ter dificuldades, tá? Então, a Nigéria se tornou um grande centro para Bitcoin após crises políticas e econômicas em 2020. Então, agora ela tentava discutir regulamentação, né? Após o Banco Central proibir as criptomoedas no Brasil. Então, no país, na Nigéria, tá? A Nigéria tentou por várias vezes, pessoal, tentar proibir o Bitcoin, regulamentar o Bitcoin, mas a maior parte da população nigeriana utiliza já criptomoedas, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, os países que mais a gente tem aqui utilização de criptomoedas no último ano, nós temos Vietnã, Índia, todos esses, Ucrânia, Quênia, Nigéria, Venezuela, então todos esses países estão em níveis de grande utilização, tá? Onde a maior parte da população está utilizando criptomoedas para não depender mais da moeda do governo local. Então a gente às vezes tem que sair um pouquinho da nossa bolha brasileira e achar que o mundo, né, que a gente compreende, que o mundo que a gente vive é só o Brasil, mas na verdade muita gente fala, mas ninguém utiliza Bitcoin como meio de pagamento, o Bitcoin nunca é adotado por ninguém. Mentira, mentira. O Bitcoin está sendo adotado cada vez mais por países que passam por guerras, por países que são subdesenvolvidos, por países desenvolvidos
que são pró-liberdade, como Estados Unidos, Dubai, tá? Então eles vão tentar regulamentar, mas o Bitcoin, ele não é passível de regulamentação, ele não vai funcionar. O peso da mão do Estado no Bitcoin, ele não tem força, certo? Por isso que o Bitcoin ele sempre tem que fazer parte aí da sua vida no sentido de proteção patrimonial e você tem que adquirir conhecimento para ser responsável 100% pelo seu capital, sem você depender de um agente autônomo de investimentos, de um bocó para você colocar num banco para ele ficar gerenciando o teu dinheiro. Não, você que tem que ser o cara que sabe mais do que um agente autônomo de investimentos o que você deve fazer. Todas as vezes que eu coloquei o dinheiro na mão de agentes autônomos, de corretoras, para operar por mim, eu me fudi, eu só perdi dinheiro, tá? Porque são pessoas que fazem uma provinha de final de semana, passam lá num concursinho e parece que o cara já manja tudo. Mas o cara não tem experiência gráfica, o cara não tem experiência de price action, o cara não tem experiência nenhuma. Você tem que pegar pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de mercado. Assim como quando você vai procurar por atendimentos complexos, como cirurgias, você tem que pegar médicos que já atenderam mais de 10 anos atendimentos cirúrgicos, certo? Então é sempre a experiência, ela vai alimentar o ser humano e vai trazer as soluções, tá? Então, sobre regulamentação também, o Japão agora é a vez do Japão, né, querer regular as criptomoedas. Eles até conseguem regular a parte de finanças descentralizadas atuais, inclusive no Fórum Econômico, né, Mundial, no Fórum Econômico Mundial, que publicou um kit de ferramentas para lidar com as organizações descentralizadas. O que é uma organização descentralizada? É uma comunidade que não é centralizada. Vamos dizer, uma rede ou uma corretora, ou pode ser uma ferramenta que, ao invés de utilizar pessoas contratadas para ficar decidindo e definindo decisões financeiras por você, como o seu banco faz, né? Quando você deixa dinheiro parado na conta corrente, o banco vai lá e movimenta o teu dinheiro enquanto está parado na conta corrente e você nem sabe, porque ele deixa um número lá travado, como se fosse o teu saldo, e ele simplesmente, né, alguns bancos vão utilizar o teu saldo para fazer renda, né, rendimentos, e vai prometer rendimentos aplicando em fundos de investimento usando dinheiro parado. É uma coisa que o Banco Inter faz, geralmente o Nubank também faz isso, que é muito legal, é muito bom para quem está com... ao invés de deixar dinheiro em conta corrente sem lucro nenhum, a pessoa deixa lá e o negócio vai rendendo automaticamente, né, o teu dinheiro, o teu capital, né? Que foi uma inovação que os bancos digitais trouxeram, né? Mas o que eu quero comentar com vocês, basicamente, então, as DAOs, elas agora vão receber um relatório e um kit de ferramentas de como os países vão regular a utilização de protocolos DeFi, como rede Uniswap e assim por diante. Por isso se faz muito necessário ter um conhecimento muito especial, pessoal, que eu ensino no Crypto Blinders, link na descrição. Se eu não me engano, deixa eu ver qual semana que era mesmo, fofas. Semana das Finanças Descentralizadas, que vai ser aberta para os alunos, já está pronta, né? Mas vai ser aberta. E aí eu comento aqui. MetaMask irrastreável, né? O verdadeiro DeFi. Então, como fazer para a sua MetaMask ficar irrastreável? O que você precisa fazer, as configurações do seu VPN, qual VPN de fato é irrastreável? O VPN de web browsers que você conhece, ele não é irrastreável, ele não te torna rastreável. A maior parte dos VPNs que existem por aí, que você baixa, que você utiliza, sei lá, vamos dizer assim, como é prometido, né, por alguns navegadores como Opera, como Brave, na verdade eles não têm um VPN nativo de verdade. O que é um VPN nativo de verdade? O VPN, que poucas pessoas sabem que existe, né? O VPN, ele basicamente é uma segurança de que você está com um IP de fato naquele país que você setou. A maior parte dos VPNs, eles informam dados para a legislação brasileira. Então, se você vai utilizar Ethereum, MetaMask com o RPC, que é a saída de dados, informações, para Infura, para Consensus, no futuro,
A legislação brasileira, o governo americano, enfim, ele vai saber todas as movimentações que você fez de frente para trás, de trás para frente, e vai poder te cobrar anos e anos de utilização de DeFi com multas cavalares até esmagar os teus lucros. Então, por isso você precisa se proteger, você precisa se proteger da mão do Estado, e para isso você pode estar utilizando, então, a MetaMask irrastreável. Como tornar a MetaMask irrastreável? Todo mundo que instala a MetaMask, na verdade, tem a sua MetaMask rastreável há muito tempo. Quem já está utilizando a MetaMask há 2 anos, todas as movimentações dessa MetaMask já foram enviadas informações para Consensys e para Infura, que são os desenvolvedores da MetaMask, tá? E essa empresa, ela precisa entregar todas as informações para os Estados Unidos. Então, os americanos, eles já sabem o que você está fazendo em DeFi, beleza? Se você não souber realmente, de fato, utilizar um VPN de verdade, não saber escolher um VPN e qual a diferença desses VPNs, né? Porra, mas eu tenho um VPN aqui já. Provavelmente ele não realmente te deixa de uma forma protegida de verdade como você pensa, tá? Eu descobri um VPN enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu quis usar o Twitter Blue, e para usar o Twitter Blue eu tive que encontrar um VPN que de fato fazia eu parecer que eu estava morando nos Estados Unidos com o IP dos Estados Unidos. Toda vez que eu tentava usar um VPN tradicional, colocava nos Estados Unidos, eu não conseguia assinar e pagar o Twitter Blue. Então eu descobri alguns VPNs que você de fato tem a segurança dos teus dados protegidas de verdade, beleza? Geralmente VPNs de antivírus também não funcionam bem, também não conseguem realmente, de fato, mudar o teu IP de verdade. Então, tem esses detalhes, beleza? Conhecimento é poder, conhecimento é liberdade, conhecimento é dinheiro, beleza? Então, link na descrição. Outra coisa que eu só quero agora passar para os alunos aí do Crypto Blinders que não viram o meu chamado, né? Eu fiz um chamado lá explicando que eu liberei a primeira semana bônus de infos, né? Quando o aluno vê, ele vai ver ali, se eu não me engano, 8 semanas disponíveis, mas eu já liberei uma das semanas bônus. Na verdade, tem mais semanas bônus que eu vou liberar, tá? E uma das semanas bônus eu fiz, então, todas as aulas de declaração, como declarar criptos, né? Como é que é a história da declaração, instrução normativa, né? O que é imposto de renda, pessoa física, como fazer para pagar como funciona o ECAC, né? E como preencher corretamente, como funciona para preencher o ganho de capital, DARF e assim por diante, né? Quando você tem lucro, você paga os 15% para aquelas pessoas, né? Não precisa ser todas as pessoas que não pretendem morar no Brasil, pretendem morar num país de liberdade mais aberta para criptos, pode ir para Dubai, por exemplo, e não fazer essas declarações, ou a pessoa tem a pretensão de morar para Dubai ou outros países assim, até porque, na minha opinião e na minha visão, o imposto é roubo, né? Até porque é uma imposição sobre o teu trabalho, sobre o teu esforço. Eu acho extremamente injusto eu ter que chegar no final do mês e pagar 100 mil reais de DARF e eu não sei para onde eles vão enfiar esse dinheiro, o que eles vão utilizar, se é um ex-político que vai comprar uma Ferrari e vai colocar na sala de estar, enfim. Mas eu deixei ali para os alunos que solicitam esse tipo, então estou passando aqui só porque o pessoal talvez não viu ainda que o módulo 18 já está liberado. E no total aí são 22 módulos, tá? Então o módulo 18 já foi liberado, tá? Os outros vão sendo liberados aos poucos. Mestres do DeFi vai ser liberado, se eu não me engano, na semana 6, tá? E semana que vem, semana 5, começa a fase do meu método, né? Que são três módulos de várias aulas. É uma cacetada de aulas. Acho que é um dos módulos, uma das semanas mais recheadas de conteúdo, tá? Conhecimento é poder e dinheiro, tá, pessoal? Então, adquirem o Crypto Blinders aí, quem quiser fazer investimentos sossegado com criptomoedas, fazer dinheiro e não só fazer dinheiro, mas poder utilizar ele. Você paga lá os 15% sobre o seu lucro e depois você pode gastar à vontade. Lembrando que no Brasil, o imposto sobre lucro, ele geralmente você vai pagar 15%. Se tu morasse na Alemanha ou no Canadá ou na Austrália, tu vai pagar 50% de imposto sobre ganho de capital. Então, poderia ser pior, né? Poderia ser 50% do ganho de capital, como acontece nesses outros países. Que bom que aqui no Brasil é só 15% para a gente pagar para esses políticos de merda, né? Então, senhores, o negócio é o seguinte, vamos lá, tá? Eu quero mostrar para vocês que depois dessa live, então, agora que daqui a pouco a gente já vai fechar, porque já batemos o tempo aqui, a gente vai, então, falar sobre a parte estratégica, a versão Premium e versão Deuses. Então, assinatura de uma pizza por
mês. Então tem pizzas, dependendo da tua cidade que tu mora, a pizza é R$50, tu vai pegar o prêmio. Se a pizza for R$100 na tua cidade, tu pode pegar o Deuses. Tu vai substituir uma vida de merda, engordando pra caralho, e gastando dinheiro com álcool e cerveja que não vai te levar a lugar nenhum. E você pode simplesmente substituir os seus investimentos. Ao invés de encher a pança, você vai encher, então, de conhecimento e nutrir a tua capacidade financeira de fazer grana, tá? Toda segunda, quarta e sexta nós temos as lives exclusivas. Inclusive, a aula sobre declaração de imposto de renda eu também passei as principais aulas aí e tutoriais pro pessoal dos membros, tá? Eu utilizo uma ferramenta automatizada, tá, pessoal? Que é só eu jogo lá a minha carteira DeFi, todas as minhas carteiras DeFi em diversas redes diferentes, e também só jogo lá o meu extrato da Binance, né? E as movimentações que eu faço com a Camila P2P, e mando e subo no arquivo. Depois de um tempo vai estar pronto e emitido lá o meu imposto de renda físico, para eu poder pagar os ganhos de capital se eu tive lucro, ou não vou pagar nada, apenas informar se eu tive prejuízo. Beleza? Então isso é uma questão de escolha, é uma questão de escolha, apesar que infelizmente aqui no Brasil a gente tem que pagar essa merda desse imposto, tá? Mas tá lá. Estou fazendo a minha parte para quem gosta, para quem precisa, e cada um tem a liberdade de escolher se vai declarar ou não vai declarar, tá? Isso é uma escolha que cada um tem que ter. Bom, senhores, então desde 2021 essa notícia, né, foi de 2021, eu lembrei dela, por isso que eu trouxe ela para cá, por isso que eu trouxe essa informação para vocês, que o Banco Central nigeriano nunca conseguiu, de fato, regulamentar o Bitcoin. E aí eu quero mostrar um vídeo legendado aqui de um senador nigeriano explicando a situação das pessoas que utilizam Bitcoin na Nigéria, e que, de fato, eles ainda não encontraram uma forma de como regular. Então, mesmo num país em que o Estado tentou se apoderar e pesar a mão e a força, eles perceberam, chegaram à conclusão que o Bitcoin não tem como ser 100%, né? Vamos dizer assim, regulado, tá? Para a regulamentação funcionar, na minha opinião, seriam as moedas estatais, as CBDCs, onde talvez o Estado consiga controlar de uma forma impositiva, tá? Para quem está no Instagram e não está ouvindo o áudio, tá? Provavelmente vocês não vão ouvir o áudio, vai lá no YouTube, porque vocês vão conseguir acompanhar o áudio desse vídeo, tá? About 6-7 years ago, my son bought 3 pieces of Bitcoins online. And today, he's coming to tell me that he has Bitcoins for sale. Why is it? It's not physical. But he said he has it on sale because he has bought it, and each one is going for 17 million naira. So if we have an economy that is very weak, and we cannot regulate cryptocurrency in Nigeria, then I don't know how our economy will be in the next few years. Central Bank has a duty to try and work with other Ministry of Science and Technology, the Ministry of Communication, to see how our cyberspace will be regulated. If we don't do that, then I don't see how we'll be able to achieve what we are trying to do here. Thank you. Senator Abassi, interessante, eu vou deixar depois esse vídeo aí no primeiro comentário. Depois, quando eu finalizar o vídeo aqui do YouTube, eu vou colocar o link desse vídeo no primeiro comentário. E vocês podem ver também outros senadores falando. Tem outros senadores que são mais pró, outros são mais contra criptos, mas todos eles se fuderam porque nenhum deles conseguiu de fato encontrar uma solução verdadeira para regular, apesar que eles tentaram proibir o Bitcoin lá na Nigéria. E mesmo proibindo o Bitcoin, a maior parte da população nigeriana utiliza Bitcoin hoje como meio de pagamento. É aquela história. Aqui no Brasil nós estamos acostumados a, perto de casa, ter um Banco do Brasil, um Bradescão ou um Itaú. Mas em países como a Nigéria, onde passam conflitos extremamente grandes, né, em relação à limitação financeira para as pessoas por incapacidades governamentais, o Bitcoin é a única solução deles. E a população utiliza então hoje mais Bitcoin do que a própria moeda local.
beleza? 2 anos depois, ou 1 ano depois dessa... 2 anos depois, né? Depois desse vídeo, beleza? Eu vou deixar depois ali para vocês, tá? Então o Japão vai passar, na minha opinião, pela mesma situação, o Brasil também, tá? Eles vão tentar, lógico, bater nas pessoas no momento de realizar lucros, no momento de trazer esse Bitcoin ou essas criptomoedas para o real de volta. É ali que eles vão pegar, é ali que eles vão tentar. E por isso que para quem quer viver no Brasil, quer se manter tranquilo com o Brasil, infelizmente vai ter que declarar as criptos aí, porque senão vocês podem receber uma multa poderosa depois de 5 anos, tá? Então para dormir tranquilo, paga lá os teus 15% da DARF quando tiver lucro e foda-se, tá? Fica tranquilo, tá? Outra coisa então, a Silvergate Capital, que é um banco, relatou enorme perda líquida em 2022, agora que acabou de sair alguns balanços de bancos, que está começando a sair o 4º trimestre de 2022 dos balanços das maiores empresas dos Estados Unidos, incluindo bancos e depois as Big Techs, que acho que vai acontecer em março e fevereiro, tá? Então a gente tem ali o banco de criptomoedas Silvergate, né, com sede na Califórnia, relatou uma perda líquida de 1 bilhão atribuível aos acionistas em seu relatório no 4º trimestre de 2022. É aquilo que eu falei. A elevação da taxa de juros vai ser sentida e impactada por bancos, por banqueiros e também por empresas Big Techs. Então a gente sempre tem que ter um pouquinho de olho também na Nasdaq, um pouquinho de olho também no mercado tradicional, tá? E o Fórum Econômico, que nem eu comentei com vocês, então ele estabeleceu aí regras para o DAO e você consegue superfazer essas DAOs mudando o RPC, a saída de informação, e usando um VPN decente para você conseguir não ter problemas futuros com os seus dados e suas transações em DeFi e transformar verdadeiramente o DeFi de fato, tá? Senhoras e senhores, então, agora vamos só para finalizar rapidamente os últimos gráficos aqui. A gente vai comentar então sobre o S&P 500. O S&P 500 reagiu com leve alta. Ele fez uma outside bar, uma inside bar e uma outside bar para continuação do preço subindo, tá? Então é bem provável que, se as políticas econômicas conseguirem demonstrar que a contração econômica está conseguindo ser eficiente, a gente pode ver ainda o S&P 500 chegar até níveis como este daqui, ou ainda um pouco acima, na região da metade desse movimento, né? Então, se a gente trazer aqui um canal paralelo, vamos ver se ele vai encaixar, tá? Eu vou só encaixar um canal paralelo aqui e vamos jogar ele aqui, ó, aqui nesses topinhos aqui, ó, aqui embaixo. Então vamos copiar, colar e jogar aqui. Então a gente vai ter algumas resistências aí, aqui, ó, pronto. Então a gente vai ter algumas resistências, tá? Então o que seria o ideal? O ideal para a gente pegar um semestre de alta nos mercados voláteis é ele chegar até superar os 4.200. Então ele superar essa grande resistência aqui. Essa vai ser a resistência mais forte do S&P 500. Ela pode antecipar para nós até onde o movimento vai. Se o movimento romper aqui, ele vai chegar até esse nível aqui. Chegando nesse nível aqui, a gente tem então um semestre completo, provavelmente até junho e julho de alta, tá? Se ele continuar andando num movimento parecido com esse. Se ele interromper aqui, a gente pode ter ainda mais uns 2 meses de alta e o Bitcoin poderia bater os 25 mil dólares a 35 mil dólares, né? Aí depois ali por abril ele começar a recuar junto com o S&P 500, caso a gente se mantenha no canal inferior, o canal de baixa, tá? Ele vem tentando, pessoal, fazer um canal de alta. E uma coisa que ainda ele precisa se decidir, né? Que se a gente pegar aqui um canal paralelo, tá? Aliás, vamos pegar aqui, ó. Se a gente pegar aqui um canal paralelo, cadê? Então ele saiu da porção, ele saiu do canal de alta recente. Se ele voltar para dentro do canal de alta, é interessante você ficar exposto em ativos de risco, tá? Porque isso aí denota que o mercado vai subir mais e possivelmente até completar um megafone, que ele pode acontecer, que é esse movimento aqui, que ele vai buscar então uma retração de Fibonacci longa. Isso aqui seria um fundo, cabeça a ombro, que vai ser completado o movimento de alta até lá os 4.600, tá? Então isso daria para nós um semestre de alta. Se ele bater aqui, ó, se ele bater aqui, ou bater aqui no meio e voltar, seria péssimo,
tá? Porque seria um bull trap nesse topo para o preço continuar caindo. E aí ele vai buscar lá os 3.200, que é meu alvo, né, para essa formação de fundo aí. O meu alvo para o Bitcoin também é a mesma coisa. Eu espero que a gente consiga de 3 meses a 6 meses, de preferência 6 meses, né, pessoal? Um movimento até os 35 mil dólares. E depois eu acredito que com a confirmação da recessão a gente vai voltar e pode parar lá nos 10 mil dólares, tal como aconteceu com os 3.200 dólares lá do S&P 500. Então eu quero pegar esse rally de um semestre, tal como a gente pegou o rally de um semestre lá de 2019, tá? Então chegou em junho e julho, aliás, ano fiscal das empresas. Ela inverteu e o mercado começou a cair, o S&P 500 fez a mesma coisa, tá? Então é isso que a gente quer tentar capturar, um movimento de rally de alta que vai bater no suporte perdido, que vai agir como resistência, né, pessoal? Tá? E tentar ver o mercado talvez voltar a cair e fazer uma extensão do bear market um pouco mais longo, tá? Ainda é cedo dizer que a gente está em tendência de alta semanal, mas se os dados econômicos virem antecipando o pivô do Fed, a gente pode ver o rally de alta de fato acontecendo, tá? E torço para que isso aconteça, porque eu quero fazer bastante dinheiro até metade desse ano. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou falar de Ethereum. Ethereum é a mesma coisa, movimento também forte, bem projetado. Tanto Ethereum quanto Bitcoin estão em momento de, em breve, realizar um pouco dos lucros feitos agora. Por quê? Porque nós já estamos bem acima da região do RSI. Provavelmente ele pode chegar até a pontuação 90 ou 95 para depois começar a se recuperar um pouquinho. Então, dentro de tendências de alta, o mercado no gráfico diário ele volta para uma porção aqui da metade, que geralmente é a metade do movimento da onda completa de alta, né, para o preço continuar subindo. Então, ele geralmente vem até a região 0,5 de Fibonacci antes dele fazer um novo movimento. Então, a região 0,5 de Fibonacci, essa região aqui, é a região que mais nós temos o pullback para o preço continuar subindo, e é justamente os topos anteriores desse primeiro pivô de alta que ele fez. E agora ele está tentando fazer um segundo pivô de alta no gráfico diário. Então, no gráfico diário ele já fez pivô de alta, tá? No gráfico de 4 horas, e agora ele vai, em algum momento, em breve, tocar em alguma região para realizar até os 1.380. No momento que ele realizar em 3.380, se ele se segurar como suporte, o preço vai lá e vai buscar os 2.500, tá? O topo máximo do Ethereum numa alta trimestral, na minha opinião, seria os 2.500 dólares. Eu acho improvável ele passar dos 2.500 dólares, tá? Acho muito difícil ele passar dessa região. E os 2.500 dólares, por que 2.500 dólares, Augusto? Porque 2.500 dólares é o suporte forte mensal que produziria se a gente rompesse os 2.500 a tendência de bull market pro Ethereum. Então eu estou especulando, né, uma alta do Ethereum durante 3 meses a 6 meses até os 2.500, e ele, na minha opinião, não vai superar os 2.500, assim como o Bitcoin também não vai superar os 38 a 40 mil dólares por unidade, mesmo que a gente tenha um semestre de alta, tá? Esse seria a minha alta máxima, porque é uma região 618 de Fibonacci de um grande movimento de onda, e estamos ainda em bear market, tá? Então, mesmo com essas altas recentes, ainda estamos em bear market. Então, basicamente, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui, ó, botar aqui a região total, pronto. Então, a região 618 de Fibonacci mais importante para mim aqui é os 2.500, que é esse valor aqui, tá? Tô de olho nisso. Cardano pode também iniciar um movimento de rally de alta, ele pode agora retornar, porque também, se vocês olharem o RSI, já está sobrecomprado no gráfico diário. É geralmente nesse momento que ele vai fazer uma região 0,38 ou 0,5 desse movimento de alta. Então, eu acho que essa semana a gente vai terminar a semana mais lateral. Na semana seguinte, provavelmente, depois que a gente passar dessa lateralidade dessa semana, provavelmente a gente pode ver um recuo um pouquinho mais forte, região 0,5, se segurar e indicar a alta, então, semestral, fazendo com que a Cardano ela consiga buscar pelo menos a região 0,38 dessa longa onda de baixa, tá? Então essa longa onda de baixa, nós temos o principal suporte 80 centavos por Cardano,
e $1 por Cardano seria a principal região de resistência para o preço continuar caindo no longo prazo. Então, 6 meses de alta para o preço depois retornar e começar a retestar os fundos anteriores. Beleza? Existem alguns fundos aqui que não foram testados ainda como suporte. Na minha opinião, o fundo máximo da Cardano para esse ciclo de baixa longo, que pode durar 1 ano ou um pouco mais, ou 9 meses no caso, né? Seriam 0,15 centavos. Eu ainda acho que o fundo dela vai ser 15 centavos, mas ela vai pegar um rally de alta, porque o Bitcoin promete isso. Última situação que eu quero mostrar para vocês é o tamanho geral do mercado de criptomoedas. Então, o tamanho geral do mercado de criptomoedas já formou um bear trap, que é uma formação de fundo mensal. Então, ele fez um bear trap mensal, o que favorece a entrada, né, dele fazer até, né, o tamanho do mercado geral de criptomoedas, ou seja, as altcoins, elas vão subir até o tamanho do mercado de cripto, tem grandes chances de chegar até 1,32 trilhões de dólares e 1,50 se o mercado se empolgar com esse rally de alta, tá? Se esse rally de alta for fazer, o RSI semanal e o mensal vai fazer isso daqui, ele vai vir fazer um topo mais baixo do que os topos anteriores, continuando tendência de baixa, né? Só que é um rally de alta que pode te dar muito dinheiro, muita riqueza. Inclusive eu vou trazer mais uma gema para quem é membro Deuses, tá? Então sexta-feira nós vamos ter mais uma aula de uma outra gema relacionada a Gamecoins, que eu descobri também e que eu vou especular para possivelmente capturar esse movimento de rally de alta, enquanto a inflação está mostrando que está sendo controlada, tá? Ao mesmo tempo que vocês estão vendo aqui o pivô de alta mensal do Bitcoin, que eu mostrei antes para vocês, eu também tenho um pivô de alta também se formando agora, como se fosse uma barra de entrada, tá? Então, é uma barra de alta probabilidade mensal de que os próximos meses vão subir para o preço depois continuar caindo, tá? Então, o preço vai subir por alguns meses, basicamente, e depois ele tende a voltar, né, pessoal, e testar o fundo anterior. Então, é aquela história. Se ele chegar nesse ponto aqui, Bitcoin bate 10 mil dólares, Ethereum bate 400 dólares, tá? Por unidade. Se esse movimento de baixa for prolongado, certo? Então, olhando aqui o pivô de alta, eu prefiro, então, depois de olhar o que aconteceu hoje de dados econômicos, eu prefiro, então, hoje entrar e ficar comprado. Depois do fechamento das 3 lives de hoje, eu vou ficar majoritariamente comprado em criptomoedas a favor da tendência e vou aguardar também um pullback. Então eu acho que ele vai subir um pouquinho mais e depois vai fazer um pullback na porção superior para iniciar a tendência de alta no RSI, certo? Porque o semanal, pessoal, ele tá quase, ó, ele tá a um passo de entrar em tendência de alta semanal, tá um passinho mesmo, ele hoje já deu mais uma entradinha aqui. A gente precisa que ele comece a fazer topos e fundos ascendentes, e essa média apontando para cima é ponto de entrada semanal, tá? Então eu vou entrar semanal. Para quem quiser colocar stop loss, coloca o stop loss abaixo da região, tá? Para quem quer deixar dinheiro em corretora, eu não vou fazer isso, mas para quem quer deixar, coloca o stop loss abaixo aí do market cap total de 850 bi, que no BTC seria, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. BTC seria stop loss, na minha opinião, teria que ser abaixo de 19 mil dólares. 19 mil dólares seria o meu stop loss, abaixo dele seria os 19 mil dólares. Certo? Espero que tenha gostado, Fofoletes. Agora nós vamos para a nossa live dos live Premium e depois live dos deuses. E a gente vai engatar uma na outra. Quem já é assinante é só ficar nessa live que você vai ser redirecionado em tempo real para a próxima live fechada, certo? Quem ainda não assinou, deixei o QR Code aqui para vocês assinarem, entrarem lá, e agora a gente vai fazer 2 lives aí de 20 minutos ou de 15 minutos, que são super especiais e mais estratégicas. Espero que tenham gostado, deixa o seu like, compartilha com teus amigos. No Instagram vai ficar salvo aqui a live, tá, pessoal? Então, basicamente, é só vocês recomendarem aí para os amigos de vocês. Tamo junto. Compra o curso Crypto Blinders aí para você ficar fudidão no mercado de cripto. E assine aí o canal para você acompanhar os dias a dia e também as oportunidades de como fazer piscinas de liquidez, quais piscinas de liquidez eu vou abrir na semana, quais são os resultados da gema e assim por diante, tá? Então, por enquanto, eu vou entrar no mercado cripto, vou ficar comprado.
estava esperando esses dados com bastante ansiedade. Provavelmente a inflação vai vir arrefecida e a gente vai ter alta no Bitcoin, de fato, tá? Espero que tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima, fofas. Valeu!